Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui mais uma manhã juntos para adorarmos a Deus. Que o nosso dia seja um dia abençoado pelo Senhor e que a mensagem que vamos escutar agora também seja que tenha vindo diretamente do céu ao encontro das nossas necessidades. A nossa mensageira de hoje é a irmã Marisa. A irmã Marisa já se encontra aqui conosco e eu já gostaria de passar a mensagem para a irmã Marisa, a palavra, aliás, para a irmã Marisa. Marisa, você pode orar e começar a mensagem. Bom dia a todos. Estão me escutando direitinho? Oi? Está me escutando direitinho? Tá, um pouco baixinho, mas estamos. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Melhorou agora? Tá bom. Bom dia a todos. Vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, e vamos iniciar com a oração. Nosso querido Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, imensamente por mais uma manhã que o Senhor nos concede, por conta que tua misericórdia nos despertou, porque cada manhã em que despertamos é uma nova oportunidade que tu nos dás, que nós possamos aproveitá-la, reconhecendo sempre a nossa dependência de ti, reconhecendo sempre o teu amor, a tua bondade em nossas vidas, em todas as circunstâncias. Queremos te suplicar pela presença do teu Santo Espírito nessa manhã, que o Senhor possa estar com todos aqueles que te buscam, com todos aqueles que nem sabem que têm necessidade de ti, Senhor, e que teu Santo Espírito possa continuar trabalhando em nossas vidas. Nos concede também a presença dos teus anjos e o perdão dos nossos pecados, pois nós te suplicamos em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom dia para todos, mais uma vez. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre as bem-aventuranças. Eu os convido a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, no verso 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A partir do verso 1, inicia o conhecido Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E Jesus inicia esse sermão, essa pregação, com as bem-aventuranças. No verso 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. A palavra sermão significa ensinamentos. Então, Jesus iniciou seus ensinamentos dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esse foi o início dos ensinamentos de Jesus. Nos dias de Cristo, os guias religiosos do povo julgavam-se ricos em tesouros espirituais. Então, prestem bem atenção. Jesus iniciou seus ensinamentos com essa fala, dizendo que
Seriam bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles pobres de espírito, aquelas pessoas pobres de espíritos. Por quê? Qual a razão disso? Porque deles, ou seja, dos pobres de espíritos, é o reino dos céus. Como um ensino estranho e novo, estas palavras caem nos ouvidos da multidão admirada. Então, o povo se admirou com aquela fala. Por quê? Porque os guias religiosos não pareciam pessoas pobres de espírito, muito pelo contrário. Semelhante doutrina é contrária a tudo que ouviram dos sacerdotes e rabinos. Nela, não veem coisa alguma que lhes lisonjeie seu orgulho ou lhes alimente as ambiciosas esperanças. Irradia, porém, deste novo mestre um poder que os conserva como que presos. Dir-se-ia que a doçura do amor divino transcendesse da sua presença como da flor o perfume. Então, todos começaram a se admirar daquelas, não só das palavras de Jesus, mas das atitudes, do porte dele, totalmente oposto ao que os guias religiosos passavam para eles. Porque aqui eu quero chamar a atenção de duas coisas. A linguagem oral e a linguagem silenciosa. Existe uma linguagem que nós passamos através da não palavra. Essa linguagem ela é mais forte do que a linguagem oral. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente fala é o mais importante, quando na verdade não é. Na verdade, é o que menos importa, é o que a gente fala. A linguagem silenciosa, ela fala muito mais forte. Então, a linguagem silenciosa, ou seja, a linguagem não verbal que os guias religiosos do povo passavam para eles, era totalmente oposto daquele ensinamento que Jesus estava iniciando naquele instante, nesse sermão. Eles passavam uma linguagem de poder, de ambição, de orgulho, de colocar-se sempre acima. Então, era algo para o povo inatingível. O povo olhava para eles, o povo admirava, mas o povo sentia que não ia conseguir chegar, atingir aquele nível em que eles estavam. Enquanto que Jesus não. Jesus veio trazendo algo completamente diferente. A postura dele, a forma dele, a acessibilidade dele ao povo prendia o povo. Por quê? Então, observem bem o que diz aqui. Nela, na mensagem que Jesus estava passando, não só na sua linguagem oral ou verbal, mas em toda a sua linguagem corporal, eles não veem coisa alguma que lisonjeie o orgulho deles, porque, querendo ou não, eles estavam alimentando esse orgulho, porque era o que eles estavam aprendendo. Ou que eles alimente as ambiciosas esperanças. Eles não viam nada disso. Irradia, porém, deste novo mestre um poder que os conserva como que presos. Ou seja, eles ficaram atraídos por aquela mensagem. Dizia que a doçura do amor divino transcendesse de sua presença a linguagem dele como um todo. O porte dele, não somente a linguagem verbal, a linguagem oral, não somente o que ele falava. Porque você pode dizer uma coisa com os lábios e outra com o corpo. Tá certo? Então, o que significam as bem-aventuranças? Bem-aventurado é alguém feliz, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. A serva do Senhor nos diz o seguinte, no livro O Maior Discurso de Cristo. Existe, através das bem-aventuranças, uma progressão na experiência cristã. Então, Jesus trouxe
através das bem-aventuranças, é uma forma de crescer espiritualmente. Então, a gente precisa aprender, ter esse conhecimento e colocá-lo em prática na nossa vida. Então, nós temos algumas bem-aventuranças. A primeira delas é ser pobre de espírito. Em seguida, chorar. Ser manso. Ter fome e sede de justiça. Ser misericordioso. Ser limpo de coração. Ser pacificador. Sofrer perseguição por causa da justiça. Ser injuriado, perseguido e acusado injustamente. Então, quero que vocês percebam aqui o seguinte, uma progressão, tá? Um crescente. Então, o primeiro ponto nesse crescente é ser pobre de espírito. Eu os convido a lermos todas as bem-aventuranças. Mateus 5, a partir do verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então, esse crescente na vida espiritual, ele inicia com o ser pobre de espírito. Então, vocês concordam que ser pobre de espírito é uma prerrogativa importante para o crescimento espiritual? E o ápice do crescimento espiritual seria, então, ser injuriado, ser perseguido e ser acusado injustamente. Para isso, para nós estarmos preparados para essa situação de ser injuriado, de ser perseguido e de ser acusado injustamente, sem pecar. Claro, porque às vezes a gente não peca externamente, mas peca internamente, o que é pior muitas vezes. Inicia-se aqui, com o ser pobre de espírito. Então, todas essas bem-aventuranças, elas refletem um crescimento, uma progressão na nossa experiência cristã, na nossa vida espiritual. Cada uma delas tem um fator importante. E aí vem a pergunta. Precisamos tomar o primeiro passo. Mas qual seria esse primeiro passo? O que é que significa realmente ser pobre de espírito? E por que é importante ser pobre de espírito? Qual a relevância disso? Porque deles é o reino dos céus. Porque o reino dos céus só pertence aos pobres de espírito. E nós vamos ver hoje que a gente pode encontrar 3 aplicações para o ser pobre de espírito. Tá? O que significa isso? Ser pobre de espírito. Será que é não ter conhecimento? Será que é ser humilde? A primeira aplicação de ser pobre de espírito está relacionado com a falta de espiritualidade. Mas como assim?
Todo mundo não diz que é importante ser espiritual, né? Todo mundo diz, fulano, a gente admira as pessoas que a gente acha que são espirituais. Ai, fulano é tão espiritual. Claro, lógico que ser espiritual é importante, mas ser espiritual não depende de nós. Jesus uma vez disse assim, aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, aquele que é nascido do espírito com E maiúsculo, ou seja, nascido de Deus, é espírito com E minúsculo, é espiritual. Para sermos espirituais, precisamos ser nascidos do espírito. E para ser nascido do espírito, precisamos ser humildes em primeiro lugar, né? Porque a palavra de Deus também diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que é a soberba? A soberba é justamente o oposto do ser pobre. Uma pessoa soberba é uma pessoa orgulhosa. Então, muitas vezes, o ser espiritual, ele nos evoca a um orgulho, que a gente poderia chamar de orgulho espiritual. Nossa, eu me orgulhar da minha espiritualidade, eu me orgulhar porque, nossa, eu vou para a igreja, eu tenho tanto conhecimento, eu leio a Bíblia, eu não sou como, né, as pessoas por aí, né, que não estão nem aí para Deus, que estão pecando, estão bebendo, estão fumando, estão se prostituindo, etc, etc, etc. Como aqueles 2 homens quando chegaram na sinagoga para fazer uma oração. Um levantou a cabeça, orgulhoso de si mesmo. Nossa, que bom que eu sou assim. Enquanto que o outro humildemente baixou a cabeça, reconhecendo que era um pecador. Então, irmãos, isso é muito perigoso e isso é muito sutil. Então, a falta do poder do Espírito Santo, ou seja, do fruto do Espírito, não necessariamente aqui significa que é a falta do poder do Espírito Santo, mas a falta do sentimento, a falta da necessidade. Nós precisamos confessar sinceramente que nós temos carência do Espírito Santo, porque muitas vezes assim a gente sabe disso no contexto de conhecimento teórico. A gente sabe disso. Mas lá no fundo, a gente atribui, de alguma forma, a nós mesmos. Tipo, você vence uma coisa muito difícil, você fica orgulhosa de si mesmo. Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de reconhecer que todas as coisas boas, nossas coisas boas, elas provêm do Espírito Santo e não de nós mesmos. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer e pedir diariamente. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 11, verso 13. 11, verso 13. Diz assim, Jesus falando aqui acerca de pedir, né, da oração insistente, aquela parábola, né, que ele dá o exemplo da pessoa que vai pedir ao juiz, ela vai pedir um pouco de pão para ajudar alguém que está chegando, né? Na verdade, esse pedido ela não vai fazer por ela vai fazer porque ela quer servir a outro, tá? Então, isso é muito importante. E no verso 13, Jesus diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então, se queremos dar boas dádivas àqueles que estão ao nosso redor, precisamos compreender que somos carentes do Espírito Santo e que precisamos reconhecer
e pedir isso diariamente. Se não houver o reconhecimento da pobreza espiritual e não houver súplicas, Jesus não suprirá essa falta. Efésios 4, verso 30. O que diz? O que Paulo nos adverte? Efésios 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Porque Deus se entristece quando ele percebe que muitas vezes nós não temos esse reconhecimento da nossa falta de espiritualidade. Por isso que ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Apocalipse 3, ele nos mostra a condição do seu povo nos últimos dias. A condição de sua igreja nos últimos dias é a condição de uma igreja muito rica, né? De uma igreja que, na verdade, ela sente-se rica. E porque, na verdade, nós temos muito conhecimento teórico. Nossa, é muito abundante o conhecimento que nós temos, muito abundante. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma nuvem enorme de muitos testemunhos, de muito conhecimento. Mas Jesus diz assim, Apocalipse 13, verso 14, diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Laodiceia significa o povo do juízo. Escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E no verso 17, Jesus diz assim para nós, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Ou seja, nós nos achamos muito bem, nós nos achamos como aqueles guias religiosos da época de Jesus. Mas Jesus diz que nós não estamos nessa condição. Na verdade, o que nós somos é desgraçado, miserável, pobre, cegos e nus. Essa é a nossa condição. Há aqui um grupo que se recusa a reconhecer sua carência do poder do Espírito Santo. Esse grupo, que somos nós, diz assim, lá no verso, voltando, né? Como dizes, no verso 17, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Essa é a fala desse grupo. Se acha enriquecido, acha que não tem falta de nada. Esse é um reconhecimento da carência espiritual. Deus diz para o seu povo dos últimos dias, você é pobre e não sabe disso. Ou não reconhece isso. Isso é muito sério, irmãos. Essa falta de reconhecimento. E Jesus disse, por conta disso, eu estou a ponto de vomitá-los. No verso 16, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque você está naquela situação de um bem aparente. Porque eles se recusam a conhecer que são pobres de espírito. Eles recusam a reconhecer que são carentes do Espírito de Deus, que sem o Espírito de Deus eles nada podem. Eles confiam em si mesmos, confiam na sua riqueza espiritual, confiam no conhecimento que eles recebem, confiam em toda a nuvem de testemunha que tem diante deles. A única esperança para os laodiceanos é uma clara visão de sua condição diante de Deus, conhecimento da natureza da sua enfermidade.
Muitas vezes a gente acha que é simplesmente uma tomada de decisão. Mas antes de se tomar uma decisão, precisa se reconhecer primeiro a sua condição. Se você não reconhece a sua condição, dificilmente você toma uma decisão, tá? Porque assim, ó, se eu acho que eu estou bem, não, eu estou bem, estou bem. Às vezes a gente não fala isso verbalmente, mas a gente fala com as atitudes. Então, fica difícil de tomar uma posição diferente. Ser vomitado significa ser cortado fora. Existe uma citação lá em Levítico 18 que fala sobre isso. Essa expressão ser vomitado, ela vem lá da época do Antigo Testamento. Lá em Levítico 18, os versos 27 a 29, diz assim: porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o seu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ser vomitado, que Jesus fala lá em Apocalipse, está fazendo referência aqui ao que o Espírito orientou em Levítico. A terra vos vomite, ou seja, eu estou a ponto de vomitar, você está a ponto de ser cortado do povo de Deus por causa do orgulho espiritual. Em Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz assim: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Então, entendemos já que ser pobre de espírito é ser pobre na espiritualidade, não em ser mundano. Por favor, ser pobre na espiritualidade, significando ser carente, ser necessitado do Espírito Santo, compreendendo que ser espiritual é ser nascido do Espírito, é ser dependente do Espírito de Deus. Ser pobre de espírito também significa ser pobre na fé. Nossa, e aí? Eu não preciso ter fé, eu não preciso ter um aumento de fé, eu preciso ser pobre na fé? Vamos entender isso. Precisamos compreender que nossa fé não é suficiente. Nós precisamos da fé de Jesus, não da nossa. Muitas vezes, porque quando você se confia na sua fé, né? Por isso que aquele homem disse assim para Jesus uma vez: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então, nós precisamos compreender que nós não temos fé suficiente, que nós precisamos desenvolver a fé de Jesus para suportar as crises da vida. Precisamos reconhecer que nós carecemos da fé de Jesus para enfrentarmos a grande crise que se avizinha de nós. Nós temos crises diárias. Nós enfrentamos muitas crises na nossa vida, mas existe uma crise que nós vamos enfrentar. Ou enfrentaremos a morte, ou enfrentaremos a volta de Jesus e tudo que está relacionado com esse acontecimento, né? Então, pode ser que não estejamos vivos para passar por tudo isso, mas
enfrentaremos a morte, que é a maior crise que nós podemos enfrentar. Antes de entrarmos no reino de Deus, precisamos passar pela crise. Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o reino dos céus vai ser dado aos pobres de espírito somente após passarmos pela grande crise. E precisamos da fé de Jesus para passar por essa crise e para passar pelas pequenas crises que fazem parte da nossa vida. Cristo veio à Terra como um homem, assim como nós, com a nossa natureza, sujeito a pecar, como nós pecamos um dia, sujeito a perder tudo, colocando em risco tudo. Foi um grande risco que Jesus correu, por amor a nós. Isso aí está lá no livro Desejados de Todas as Nações, bem no início do capítulo. Eu não estou com essa passagem aqui no momento, mas existe uma passagem que a serva do Senhor diz que Jesus arriscou tudo, né? Então, ele veio como um homem, mas ele só voltou depois que ele passou pela crise da cruz. E nós sabemos, nós conhecemos a história do Getsemane, né? Como ele se angustiou e como ele desejou que aquele cálice fosse passado dele. É tanto que ele orou pedindo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, tem algum jeito para eu não passar por isso? Porque se tiver, Senhor, dá aí um jeitinho. Mas se não tiver, que seja feito segundo a tua vontade. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos, mesmo resistindo à prova. Porque muitas vezes a gente acha que se nós resistirmos à prova, não sofreremos, mas sofreremos sim. Mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Então, nós precisamos entender que a fé não é nossa. Não é que, fulano tem uma fé tão grande, eu tenho uma fé tão grande. Não, eu preciso da fé de Jesus, eu não preciso da minha fé. Eu preciso aprender a desenvolver em minha fé em Jesus e a fé de Jesus, tá? A fé nele, confiar que ele é o autor e consumador da minha fé, da minha redenção, da minha vida, reconhecer que eu sou carente do Espírito de Deus, eu sou pobre de espírito, eu sou pobre de espiritualidade e eu sou pobre de fé. E eu preciso que Deus, que Jesus desenvolva em mim essa fé. Mas às vezes a gente acha que pode chegar num ponto que, já chegamos num ponto legal. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Muitos, né? Muitos, cada um conhece a si mesmo. Não precisa, muitas vezes a gente, assim, gosta, né, de olhar ao nosso redor, mas nós temos que aprender a olhar para nós mesmos, tá? A nossa base de comparação não é com os outros. Não é, porque fulano, eu acho que fulano é tão espiritual, eu acho que fulano é tão, né? Acho que fulano está tão abaixo, fulano se veste assim, fulano ainda não é vegetariano, fulano é assado, o outro está muito bem. Então, vamos parar, irmãos, de estar olhando, fazendo esses comparativos, porque a nossa base de comparação é com nós mesmos.
quem sou eu hoje, quem fui eu ontem e quem serei eu amanhã. E entender que a nossa condição depende de Deus, tá? Então, existe uma crise que está se avizinhando. Como eu falei para vocês, essa crise pode ser a nossa própria morte, tá? Mas sabemos que existe uma crise, existe um tempo de angústia que está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos de nós são demasiados indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que a realidade o é, mas não é o caso com relação à crise. A angústia pode ser que seja, a gente acha que ela vai ser uma angústia muito forte, quando na verdade talvez nem seja, mas a crise sim. A crise a ser enfrentada é uma crise que vai necessitar da fé de Jesus. Precisamos aprender sobre isso. O tempo de angústia, de agonia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar cansaço, demora e fome. Fé que não desfaleça, ainda que é severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos a fim de se prepararem para aquela ocasião. Então, Deus nos dá situação de conforto, vamos dizer assim, para que nós possamos nos preparar. Tá? É como quando você vai fazer uma prova. Você estuda, você faz uma dedicação, você se exercita, você faz exercícios. Eu sempre digo para os meus alunos que nosso aprendizado, maior parte do nosso aprendizado se dá na execução de exercícios, de questões. A ciência prova isso, que 80% daquilo que nós aprendemos por exercícios, ou seja, por exercitar. Nós aprendemos colocando em prática, tá? Aquilo que está na teoria. Então, simplesmente ler, simplesmente ouvir, não vai fazer a gente aprender. Não vai fazer uma grande diferença. Lógico que a gente aprende quando a gente escuta, lógico que a gente aprende quando a gente lê, mas 80% do aprendizado acontece quando exercitamos. Então, existe essa diferença, tá? Em Lucas 4,18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Eu os convido a nós darmos uma olhadinha em Lucas 4, verso 18, Jesus falando acerca de sua missão. Então, Lucas 4, verso 18, Jesus estava na sinagoga e ele abriu a boca e falou isso. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, Jesus foi ungido do Senhor para evangelizar. O que significa evangelizar? E ele disse que ia evangelizar quem? Os pobres. E quem são esses pobres? Seguindo, diz assim, verso 19. Não, no verso 18 ainda diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar quem? Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, que diferença com aquele povo de Laodiceia, que se acha rico, que se acha numa condição muito boa, e Jesus disse que veio evangelizar os pobres. E quem são os pobres? Os pobres são aqueles que estão de coração quebrantado, são aqueles que estão cativos por Satanás, são aqueles que estão cegos
são aqueles que estão oprimidos, estão presos, muitas vezes, a algum pecado. Esses são os pobres. E o que é evangelizar? Então, os pobres são os quebrantados de coração, são os que estão em cativeiro, são os cegos, são os oprimidos. Será que você está quebrantado de coração? Será que você está quebrantado por alguma situação que lhe prende, que lhe oprime? Será que você sente-se cego ou você acha que está com uma visão muito boa e que você não precisa do colírio? Será que você sente-se pobre ou você acha que você está rico, abastecido e que de nada tem falta? Porque Jesus diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele para evangelizar para os pobres. E evangelizar significa o quê? Usar o poder do Evangelho. E o que é o Evangelho? É o poder de Deus. Todos aqueles que reconhecem que foram feridos por Satanás, que nós precisamos para curar o nosso coração quebrantado. Cristo usou o Evangelho para nos curar. E lá em Romanos 1,16 diz exatamente isso, que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, verso 16. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego. Então, o Evangelho de Deus é o quê? É o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É necessário fé, é necessário desenvolver a fé, mas não é qualquer fé, é a fé de Jesus. E para desenvolver essa fé, nós precisamos primeiro reconhecer que somos pobres, né? Pobres nessa fé. Tiago 2, verso 5, o apóstolo nos adverte o seguinte, Tiago 2, verso 5. Ouvi, meus amados, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus era rico? Rico com a riqueza dessa terra? Será que ele era rico? Será que ele era rico espiritualmente? Será que quando Jesus chegou aqui na terra como homem, ele chegou nessa mesma condição que nós? 2 Coríntios 2, verso 8. Diz assim. 2 Coríntios 2, verso 8, nos diz assim: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Não é 1 Coríntios. Eu errei esse texto, eu preciso ajeitar esse slide depois. Mas, irmãos, 1 Coríntios 2, verso 8, tá? Então, vamos lá. Eu acho que não. Acho que 1 Coríntios 2, verso 8 também não é. É o texto que diz isso aqui. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Se alguém encontrar esse texto, por favor, me ajude. Pode colocar depois no chat, pode abrir aí o microfone e falar, tá?
Eu errei o texto. Eu coloquei o texto certo aqui, mas coloquei a referência errada. Mas vamos seguir. Então, peço que vocês procurem aí, me deem uma ajudinha só nessa referência, tá? O texto é esse aqui. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Então, Jesus era rico, porque Jesus deixou as mansões celestiais. Ele é o dono de tudo. Ele é Deus. Mas ele abriu mão disso daí. Ele se fez pobre para que, pela sua pobreza, nós pudéssemos enriquecer. Então, qual era o propósito dele, de Jesus, de ter se tornado pobre? Por que ele se tornou pobre? Para o benefício de quem? E agora Cristo nos diz que todos nós que professamos ser cristãos, necessitamos nos tornar pobres para que outros se tornem ricos espiritualmente. Então, temos aqui 3 situações. A primeira, ser pobre de espírito é reconhecer a sua pobreza espiritual e a sua dependência de Deus. Temos a segunda situação, que é ser pobre na fé, ou seja, reconhecer que precisamos desenvolver a fé de Jesus. E a terceira situação é, mesmo já enriquecidos com conhecimento, com o poder do Espírito de Deus, com a fé, quando nos sentimos assim, precisamos nos esvaziar e precisamos nos fazer pobre para que outros possam enriquecer pela nossa pobreza, pela nossa, como é que eu poderia dizer? Pela nossa abnegação, tá? Pela nossa abnegação. Porque muitas vezes, quando nós nos sentimos ricos, e muitas vezes até muitos estão, mas aí muitos pecam pelo outro lado, né? Tem a questão do orgulho espiritual e tem a questão do egoísmo, de eu querer aquilo para mim, tá? A salvação eu quero para mim, o conhecimento eu quero para mim. Então, tudo que eu puder armazenar para mim, para minha vida, você viver ali no seu mundinho, tá bom. E Jesus, ele não deu esse exemplo. Ele deu o exemplo de quê? De renúncia, de abnegação, de deixar tudo. Ô, irmãos, procurem, por favor, essa referência. Eu não estou achando aí, por favor, me ajudem, tá certo? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, ser pobre de espírito também é reconhecer, é tornar-se pobre para que outros enriqueçam. E como nos tornamos pobres? Fazendo sacrifícios diários para que outros possam ser salvos por Jesus. Porque muitas vezes, quando nós fazemos os nossos pequenos sacrifícios, quando nós abrimos mão de alguma coisa, muitas vezes dá-se o caso de fazermos isso por nós mesmos. Sim ou não? Cada um responde para si. Muitas vezes nós fazemos isso por nós, porque eu quero estar melhor, porque eu quero ser salvo, porque eu quero ser mais espiritual, porque eu quero ter mais fé, porque eu. Não, irmãos, esse sacrifício você tem que fazer pelos outros, não é por você, tá? Se você está fazendo por você, tá errado. Você tem que fazer pelo outro e não por você, tá certo? Porque você não precisa fazer nenhum sacrifício para ser salvo, porque você é salvo pelo poder de Deus, você é salvo pelo sacrifício que Jesus fez por você, Lisa, não pelo sacrifício que você mesmo faz. Oi, Flávia. 2 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios Não. 8, verso 9. Eu só fiz trocar, não foi?
Segundo Depois Coríntios eu 8, ajeitei 9. esse 8 versos. Não, não troquei, não. Na verdade, é o 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. É o verso 9, né? É, sim. Pronto. Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer. 2 Coríntios 8. Ô, Flávia, muitíssimo obrigada, viu? Pronto. Marquei aqui, depois eu vou ajeitar esse slide. Depois eu mando esse slide aí para vocês, tá bom? Então, é isso. Muitas vezes nós fazemos esses pequenos sacrifícios, né? Mas nós fazemos por nós. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. E nós não precisamos. Então, tudo é a motivação. O apóstolo Paulo, ele disse, você pode, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua toda a minha riqueza entre os pobres, né? 1 Coríntios 13, ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria o mesmo como fosse um metal que soa. Tá, é só palavra. Está só falando blá, 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 né? Mas não tem sentido, não vai operar nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, você pode profetizar. Você pode ter o dom da profecia. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Nossa, que inteligente. Nossa, que sábio. De maneira... Ainda que eu tivesse toda a fé. Olha, gente, como é profundo isso aqui. Paulo diz, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, né? Por isso que eu falei para vocês, não é a nossa fé, é a fé de Jesus que nós precisamos. E não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ou seja, nossa, que caridosa que eu sou. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então, você pode fazer todo o sacrifício do mundo. Você pode acordar de madrugada, você pode orar todos os dias, você pode ler a Bíblia, você pode ir para a igreja, você pode fazer sacrifícios na sua alimentação. Não importa. Você pode fazer todo o sacrifício do mundo. Se você não estiver fazendo com a motivação correta, que é o amor, e o amor, ele é uma doação, então você tem que fazer isso pelo outro e não por você. É isso que nós precisamos entender. 2 Coríntios 6:10 diz assim. 2 Coríntios 6:10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Então, é esse o nosso sentimento, tá? Contristado, porque as crises da vida, os problemas, as pessoas, a gente não vive no mundo de conto de fadas, a gente não vive no mundo de ilusão. A gente tem que ter um olhar positivo para a vida, mas não uma positividade tóxica de dizer, não, tá tudo bem, não, tá tudo ótimo. Não, gente, isso é horrível. Porque não tá tudo bem, porque não tá tudo ótimo, porque as pessoas são falsas, as pessoas nos traem, as pessoas nos enganam. O mundo é injusto, a vida é injusta, nós precisamos entender isso. Precisamos ter um olhar positivo de todas as situações ruins da vida. A gente pode tirar lições positivas, mas nós precisamos também entender que essas situações nos entristecem, mas contristados, mas sempre alegres, porque é a alegria do Senhor. Pobres, temos que nos sentir pobres.
mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse é o sentimento que nós precisamos pedir a Deus que seja desenvolvido em nós. No livro Eventos Finais, página 200, diz assim: muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido um olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é empatia pelos outros é o que nos falta. A empatia muitas vezes nos falta. Nos colocarmos no lugar do outro, entendermos a condição do outro, que muitas vezes é uma condição de aparentemente pior do que a nossa. Aparentemente, estamos numa posição melhor por várias circunstâncias, mas muitas vezes nós não reconhecemos isso porque perdemos Jesus de vista, tiramos o nosso olhar de Jesus. Quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge amor em nosso coração. Todo peso se torna leve, pois seu jugo é suave. O jugo que Cristo nos impõe é suave. O dever torna-se deleite e o sacrifício, prazer. Então, esses pequenos sacrifícios que nós fazemos, muitas vezes em prol de nós mesmos, né? Quando nós fazemos em prol do outro, isso deixa de ser um sacrifício, isso passa a ser um prazer. Porque a maior alegria que a gente pode ter é ajudar as pessoas, seja da forma que for, cada um tem uma forma diferente. Deus, ele nos chama na situação em que nós nos encontramos, tá? Para ajudar a outros. Agora, a gente precisa também entender que a gente precisa desenvolver as nossas capacidades. E a gente só vai desenvolver tudo isso com a ajuda de Jesus. Mateus 19, versos 16 a 22. Então, vamos lá. Mateus 19, versos 16 a 22. O jovem rico. Aqui conta a história de um jovem que era um bom cristão, né? Sim, ele era sincero, na verdade, ele fazia todos os seus sacrifícios, né? Ele fazia tudo isso por ele mesmo, mas ele sentia que faltava algo, e muitas vezes nós também sentimos. Ele sentia isso, é tanto que ele foi perguntar a Jesus, ele não foi perguntar ali por perguntar, ele foi perguntar por uma falta, por um vazio que faltava, tá? Por um vazio que ele sentia que precisava ser preenchido. Aí Jesus não foi direto ao ponto, Jesus foi primeiro nos mandamentos que Jesus sabia que ele cumpria, porque Jesus o conhecia muito bem, e Jesus amou esse jovem. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus disse aqui os mandamentos, que muitas vezes é o que, né? Nós achamos que é o suficiente. E ele disse, mas isso aí eu já faço. Então, acho que naquele momento ele sentiu, vamos dizer assim, uma pitadinha de satisfação, né? Ai, Senhor, é isso? Então eu já faço isso aí desde a minha
mocidade, desde a minha infância. Eu fui criado no lar cristão, então eu já faço tudo isso. Jesus pegou e disse assim, se queres ser perfeito, tudo bem, você já faz tudo isso, mas falta uma coisinha só. Vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus o convidou, Jesus desejou que ele fosse um dos seus discípulos. E aí o que foi que aconteceu? Retirou-se triste, porque possuía muitos bens materiais e era apegado e nem sabia que era apegado. Ele às vezes achava que nem era. Ele achava que nem era, mas era. Aí, nesse momento, Jesus revelou a ele o quanto ele era apegado aos seus bens, porque ele não teve coragem de se desfazer. Se Jesus queria ou não que ele realmente se desfizesse de todos os seus bens, não sabemos. Vocês lembram que na história de Abraão, Jesus pediu o quê para Abraão? Deus pediu a Abraão o quê? Seu filho, seu único filho. Abraão não hesitou. Abraão já tinha passado por várias provas, mas naquele momento ele não hesitou. Ele foi lá para fazer o sacrifício e entregar o seu filho. E o anjo veio e segurou. Provavelmente Jesus nem queria que ele vendesse tudo, né? Tudo não, para não ficar totalmente na pobreza. Mas ele não abriu mão de nada. Ele simplesmente retirou-se triste. Porque ele disse, não, é demais, não tenho necessidade de abandonar, de largar tudo que eu construí para dar para os outros. Ele guardava os mandamentos, mas não estava com o olhar em Jesus. Ele não quis fazer o sacrifício pelos outros. Se fosse algum sacrifício por ele mesmo. Marcos 12, de 42 a 44, é a que a gente tem uma história que é o oposto ao do jovem rico. Marcos 12, 42 a 44, a gente tem a história justamente de uma pobre viúva, uma mulher que não tinha nada, mas ela tinha um pouquinho, mas era tudo que ela tinha. O jovem rico, ele tinha muitas propriedades, mas ele não quis abrir mão de nada. Essa mulher, ela tinha muito pouco, mas ela era o tudo que ela tinha. Irmãos, eu posso ter 100 reais e você ter 1 milhão. E você abrir mão do seu 1 milhão e eu não abrir mão do meu 100 reais. Então, não é o valor que importa. Muitas vezes nós colocamos tudo na questão do valor, mas é a motivação. Ele não quis se desfazer, enquanto que essa viúva se desfez da única coisa que ela tinha. Então, para ela, aquele pouco, aquelas moedinhas que ela tinha, proporcionalmente era a mesma coisa da riqueza desse jovem. Tá certo? Mas ela no verso 42 diz assim, vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E aí, no verso 41, diz que muita gente ia lá e depositava, né? Lançava o dinheiro na arca do tesouro. Mas o que foi que Jesus disse? Verso 43. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os outros. Porque tudo que os outros depositaram na arca do tesouro. Porque eles depositaram do que sobra. É muito fácil você dar o que sobra. E mesmo assim ainda é difícil, porque vocês viram que o jovem rico não quis dar nada, né? Os outros depositaram daquilo que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, ela retirou, ela deu o que ela tinha. Ela retirou da sua pobreza
Isso é tornar-se pobre por amor ao outro. Compreendem? A viúva, ela deu tudo. Ela já era pobre, mas ela deu tudo, tá? Ela deu tudo. A mulher pobre significa a igreja. A mulher é uma representação da igreja. Então, aí nós temos a igreja de Laodiceia, que é uma igreja rica, farta, e que não sente que tem necessidade de nada, que já está enriquecida, que não sente falta de nada, em contraste com essa mulher pobre, com a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja que dá tudo da sua pobreza. Uma igreja que faz sacrifício em prol dos outros e não em prol de si mesmo. Estamos dispostos a desistir de tudo para que outros enriqueçam? Jesus desistiu de tudo. De tudo, irmãos. Ele não veio a passeio, ele não veio para representar uma farsa aqui, não. Ele veio realmente abrindo mão de tudo, correndo risco de perda eterna. Mas ele veio. Ele desistiu de tudo. Ele se entregou. Ele entregou tudo o que ele tinha. Quando Deus diz em João 3, verso 16, é um verso conhecido. Acho que é o verso mais conhecido da Bíblia. Mas não sei se é o mais entendido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal aqui, gente, porque não existe como expressar, tá? De uma maneira tal, de uma maneira que não tem explicação para nós. Que deu, olha o verbo, deu. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele não emprestou, não foi um empréstimo, não foi uma situação, foi uma doação real, uma doação verdadeira. E é isso que nós temos dificuldade, porque você fazer sacrifício por você é muito fácil. Você fazer sacrifício para que você viva bem, para que você seja saudável, para que você tenha saúde, para que você seja salvo, é muito fácil. Agora, pelo outro, será que nós temos coragem de fazer? Em Filipenses 2, verso 6, diz assim: Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E aqui, irmãos, não é a questão de você ser subserviente, não. Ser humilde é diferente de ser subserviente, tá? Você pode ser uma rainha, uma princesa, você pode ser rico materialmente, você pode ser instruído, você pode ser o que você é. Você pode ter todas as regalias e ser humilde. Humildade é diferente de subserviência. A subserviência é você servir, é você estar abaixo. Deus não nos chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Tá? Deus não nos chamou para sermos humilhados em que sentido? De aceitar tudo que os outros querem que nós façamos. Deus nos chamou para sermos humildes e servos no sentido de fazer com a motivação do outro, tirando o nosso orgulho de nós mesmos. Isso é diferente de ser subserviente. Tem gente que acha que, pronto, baixou a cabecinha, eu sou humilde. Não, irmãos. A gente tem que levantar a cabeça, levantar a vossa fronte, botar o peito para frente, ter orgulho não de nós mesmos, mas orgulho do que Deus pode fazer pela nossa vida e daquilo que, a partir do que Deus faz por nós,
nós podemos fazer pelos outros. E ser humilde, irmãos, é reconhecer que nós não somos nada e que nós precisamos de Deus, que nós dependemos dele. Isso é ser humilde. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, nessa manhã, nesse dia, e sempre que Deus possa nos imbuir desse espírito de reconhecimento da nossa pobreza espiritual, da nossa pouca fé, e que nós possamos aprender a esvaziarmos de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e aprendermos a fazer sacrifício não por nós mesmos, mas sempre pelo próximo. Que Deus possa nos imbuir desse espírito e nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele nos trouxe e a Marisa também. E nesse momento nós vamos passar para as orações. A Marisa pode fazer uma e quem gostaria de fazer a próxima pode levantar a mão, quem desejar fazer a oração. Podemos ter mais 2 pessoas. Quem gostaria de orar? Uma Gabi. Pronto, então a Marisa faz uma oração, depois a irmã, na verdade é a Aparecida, né? E em seguida eu faço a oração cantada. Pode orar, Marisa. Oremos. Nosso querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, é bondoso, porque o teu amor nos constrange. Queremos suplicar, Senhor, que nos ajude a reconhecermos que somos pobres de espírito, que somos pobres na fé, que precisamos e que dependemos de Ti continuamente. E nos ajuda, Senhor, a nos fazermos pobres, para que outros enriqueçam através do nosso exemplo, da nossa vida, de tudo que somos. Muito obrigada, Senhor, porque a cada manhã o Senhor renova a sua misericórdia em nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque não temos nada do que nos orgulhar, porque Tu nos traz um ensino novo, porque Tu nos mostra um caminho verdadeiro, que é um caminho de sacrifício, mas que podemos, Senhor, contar sempre contigo, porque Tu nos faz um convite maravilhoso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque nós podemos, Senhor, trocar contigo, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Senhor, toma em tuas mãos os nossos fardos, toma em tuas mãos os problemas de todos aqueles que estão aqui nesse momento, toma em tuas mãos as nossas famílias. Não temos capacidade para resolver, Senhor, nenhum problema. Não temos capacidade de enxergar porque somos cegos, Senhor, porque fomos quebrantados por Satanás, porque estamos feridos, temos sido feridos continuamente pela injustiça do pecado, pela injustiça do mundo. Mas, Senhor, nos ajuda, assim como Tu vieste para evangelizar os pobres,
Nos ajuda também a usar o poder do Evangelho em favor dos nossos irmãos. Por favor, Senhor, tira do nosso coração todo o orgulho, toda a presunção e todo o egoísmo, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos, nos livre de nós mesmos, Senhor. E toma em tuas mãos os nossos problemas e os nossos familiares, daqueles que estão aqui nessa manhã reunidos e daqueles que não puderam estar, Senhor. Tu conheces todos os motivos. Nós te suplicamos estas bênçãos em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, ainda na tua presença, Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor por essa oportunidade de estarmos vivendo, acordados, Senhor, com vida na manhã do primeiro dia. Estamos agradecidos, Espírito Santo, agradecidas, Espírito Santo, porque tu nos conduziste nesta noite e nos despertou nessa manhã. Pai querido, eu acordei um pouco tarde, o Senhor me despertou um pouco à tarde para mim ouvir a mensagem dessa manhã. Mas pelo comentário, eu tenho percebido, Pai querido, que o Senhor nos pede nessa manhã é que sejamos humildes, Pai. Mas a humildade que o teu filho teve aqui na terra. Que o Senhor nos ajude, tire de nós, Pai, como diz a nossa irmã, toda arrogância, todo eu, todo achismo, e que nós possamos, meu Pai, seguir o exemplo de Cristo. Pelo menos tentar, esforçar-nos para seguir o exemplo de Cristo. Eu quero, nesse momento, entregar a cada uma das irmãs que se encontram na sala de consagração e aquelas também que não estão, que o Senhor possa, meu Pai, ir de encontro às necessidades. Visita os enfermos de cada um, né? Se tiver alguns familiares que estão assim enfermos, que o Senhor possa estar visitando, enviando ali, Pai, o anjo da cura. Esteja conosco, nos abençoe, nos proteja, e que tudo, Senhor, que nós ouvirmos aqui, que nós possamos viver para que as pessoas possam estar seguindo os nossos exemplos. Fique conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas restaurar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas restaurar. Amém.
Agora, esse é o momento das considerações, né? Quem sentir o desejo de falar, de fazer alguma consideração sobre a mensagem, esse é o momento, pode levantar a mão, abrir o microfone e falar. Enquanto alguém se prepara aí para falar, eu agradeço a Deus pela mensagem que Ele nos trouxe, né? E essa questão, né, da humildade, né, do orgulho espiritual que a Marisa falou, é um ponto muito, muito importante mesmo, de a gente se avaliar com Deus, né? E realmente nós precisamos sempre, né, esvaziar-nos do nosso próprio eu, para que verdadeiramente nós possamos receber, né, do Espírito de Jesus, de humildade, que, como está escrito, né, que ele se esvaziou de si mesmo e o sentimento que havia no coração dele, né, era de humildade, né? Ele deixou toda a glória, se esvaziou de tudo, de todo. Ele era Deus, né? E ele se deixou de lado e ele assumiu a nossa natureza, né? Então, é um exemplo maior de humildade que nós temos, né? E a gente sabe que unicamente a gente matando o nosso eu, né? Esvaziando do nosso eu, da nossa justiça própria, é que a gente vai poder receber, né? Da justiça de Jesus, né? Do espírito dele, de humildade, mansidão, e é o que nós mais precisamos, né? Que Deus possa nos conceder essa graça de alcançarmos o espírito dele, né? De humildade, mansidão, para que realmente ele possa viver em nós, e não nós mesmos, né? O nosso eu, que está sempre com orgulho, é bem diferente, né? Do caráter de Cristo. Então, que nós possamos clamar a Deus por esse espírito. Alguém gostaria de falar? Não estou vendo aqui nenhuma mão levantada. Bom dia. Bom dia. Eu, Rutinha, não consigo levantar Oi, a mão. Apo. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, meus irmãos e meus irmãos. Eu queria comentar, assim, esse Sermão da Montanha. Primeiro, eu quero agradecer a Marisa. Mais uma vez, Marisa, você foi usada por Deus, né? Você foi uma serva que se propôs a ir levar a mensagem do Senhor. Nós estamos aqui agradecidos. E Deus seja louvado pela sua vida e abençoe também a sua casa. Esse Sermão da Montanha é cheio de instruções, de lições, né? Mas o que resume tudo é a justificação pela fé. Nós precisamos receber a justiça de Cristo, que é imputada em nós pela fé que nós temos. Mas para isso nós precisamos negar o nosso eu. Na caminhada no santuário, o primeiro móvel é o altar de holocausto. Ali Cristo deu a vida dele por nós, é cheio de significado, mas nós devemos também dar a nossa vida por ele. O nosso eu deve ser ali mortificado. É o primeiro passo da vida cristã, é tirar o nosso eu do trono do nosso coração, para que Cristo possa viver em nós. Nós temos que fazer igual Paulo, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque enquanto eu estiver resolvendo os meus problemas, enquanto eu estiver à frente das minhas coisas, enquanto eu estiver me justificando, Cristo não pode fazer nada. Quem invade é o inimigo. Quem toma a frente é o inimigo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E para ele entrar, a gente precisa retirar nosso próprio eu do nosso coração.
E quando a gente tem essa experiência, isso é uma coisa diária, eu tô falando isso por experiência própria. Desde que eu descobri essa mensagem da justificação pela fé, eu tenho vivido diariamente uma luta para não deixar o meu eu me dominar. Porque o que a gente quer, a nossa vontade, infelizmente, é uma vontade contrária, é a vontade do mundo. Nós estamos aqui nesse mundo. Então, é uma vontade contrária do que é a vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes. Na maioria das vezes. Então, nós precisamos, a cada dia, na nossa caminhada diária de consagração, que é o que nós viemos aqui buscar, né? A cada dia, às 5 horas da manhã. Uma vez a Cési falou essa mensagem aqui na sala, né? A gente percorre o santuário todos os dias, uma vez que a gente entra e nega o eu, uma vez que a gente pede o batismo do Espírito Santo, que é a pia, uma vez que a gente estuda a palavra, que a gente tem aqui todos os dias o pão quentinho, que a gente ora, né, que é o altar de incenso, e que depois a gente sai daqui para começar nosso dia testemunhando, que é o candelabro, né, mostrar ao mundo o que Cristo tem feito na nossa vida. Olha, nós estamos percorrendo o santuário, e isso nós fazemos diariamente. E o início de tudo é nos depormos aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu entrego a minha vida, o meu eu em tuas mãos. Então, o Sermão da Montanha, ele resume tudo isso, né? O que é entregar o eu, né? É chorar, é ser maltratado por causa de Cristo e não fazer nada, porque Cristo é quem me justifica. Então, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por essa mensagem. Nós precisamos muito refletir sobre a justiça própria. Nós precisamos clamar a Deus pela justificação pela fé e também clamar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, porque a gente erra, mas quando nós vamos aos pés de Jesus, Ele está pronto para renovar tudo em nós, quantas vezes forem necessários. Nós ainda estamos no tempo de graça. O Espírito Santo está disponível para nós. E o que mais nós devemos fazer hoje é pedir a porção dobrada. Porque também, se andamos com o Espírito Santo, essa caminhada não fica tão pesada, né? Então, a minha consideração é essa. Quando Jesus, que está lá no lugar santíssimo, fazendo a expiação, chamar pelo nosso nome, que nós estejamos de joelhos para pedir perdão pelos nossos pecados e por tudo que a gente quer deixar para seguir Jesus. Era essa minha consideração. Irmãos, Amém. Eu coloquei aí no chat aquele texto que eu havia comentado, né, que Jesus veio com risco de fracasso e ruína eternos, né? Então tá aí o texto para vocês. Não obstante ao mundo em que Satanás pretendia domínio, permitiu Deus que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Deus permitiu que Jesus viesse nessa condição. Jesus aceitou essa condição de vir enfrentando os perigos da vida em comum com toda a alma humana. Veio combatendo o combate que nós combatemos continuamente, como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna, porque nós precisamos entender que essa é a nossa vida. Nós estamos sempre correndo o risco de nos perdermos. Por quê? Porque a salvação nós já temos. Nós não temos que fazer nada para ganhar a salvação. Ela já foi, Jesus fez isso. E ele fez isso com risco de fracasso e ruína eterna, ou seja, isso é tão forte que nem nossa mente alcança o que é isso. O que teria sido se Jesus tivesse fracassado? Outra coisa também que eu queria falar para vocês, irmãos, eu não sei se alguém tentou se comunicar comigo, mas eu fui assaltada há uns dias atrás. Mas foi tudo bem, tá? Foi
Foi Eu só tentei me comunicar com você ontem à noite. foi só uma advertênciazinha, né? Mas, enfim, o importante é que tá tudo bem, tá? Eu só perdi o celular. Um celular Graças a se Deus. conquista novamente. Inclusive, eu já estou com um novo celular. Mas aquele meu número TIM, eu não tenho mais, porque aquele número não estava no meu CPF e eu não consegui resgatá-lo. Uhum. Só que eu já tinha outro número e eu estou usando, e eu vou passar o meu número novo agora, para quem precisar se comunicar comigo, tá? Então, assim, tipo, os grupos que eu estava, tá lá meu número antigo da TIM, mas eu não estou mais, tá? Pronto, aí Esse é você o. passa para a gente o novo Pronto, esse número. aqui é o número, não é nem novo, esse número eu já tinha, mas é o que eu estou usando atualmente, é um WhatsApp Business, mas qualquer Uhum. um pode se comunicar comigo através desse número, tá bom, pessoal? Pronto, tá Pois ótimo. não, era só isso mesmo, Obrigada, obrigada. Marisa. É muito importante, assim, é muito profundo esse texto que a Marisa colocou aqui agora, e muito sério, né? E a gente precisa refletir, meditar sobre isso, porque é muito profundo mesmo que Jesus, ele sofreu o risco de fracasso e ruína eterna. A gente não tem noção do que é isso mesmo, né? E se a gente permitir, né, o Espírito Santo falar a nossa mente, o nosso coração, a gente vai ser constrangido, né, por tamanho amor. E, e ele vai poder, né, despertar no nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus, né, que se esvaziou do ser que ele era, Deus eterno, assumiu a nossa condição, né, como uma criancinha, sujeito a todas as fraquezas da nossa humanidade, enfrentou todos os riscos, né, e perigos que nós também passamos aqui nessa vida e venceu, né? Ele tinha um peso muito grande porque ele não podia pecar de jeito nenhum. Se ele tivesse pecado um, um pouco que fosse, uma pequena coisa que fosse, o plano estaria, não teria sido concretizado, né? O plano da redenção. E, e ele, né? Ele aceitou esse risco e venceu, né? Por amor de nós. É um amor muito profundo mesmo, que realmente a mente humana é muito limitada para alcançar, né? A gente só precisa realmente aceitar e permitir, né, o Espírito Santo e moldar o nosso caráter, nosso coração, à semelhança de Jesus. Então, nós vamos nesse momento fazer a oração final para finalizar. Eu gostaria de convidar a Iapo, não sei, parece que ela saiu agora. Iapo saiu. Então, a irmã Aidilis poderia fazer a oração final? Não sei se ela está podendo. Quem puder fazer a oração final, pode? Aidilis? Oi, irmã. Eu não sei o seu microfone, mas a gente está ouvindo bem baixinho, assim. Tá falhando. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ok. Vamos orar então, oremos. Obrigada. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã que estivemos aqui ouvindo, Senhor, a sua palavra. Esteja com a irmã Marisa, abençoando-a, guardando-a, protegendo-a, inspirando-a, para que ela continue sendo usada por Ti. Esteja também com cada pessoa aqui que ouviu essa mensagem, Pai, que irão ouvir também. Que essa mensagem, Senhor, possa trazer a nós um momento de reflexão, Senhor. Um momento de estarmos não só ouvindo, mas também praticando, Pai.
É muito importante que ouvimos aqui, Pai, também a reflexão sobre o santuário, que ouvimos também no comentário. Devemos nos esvaziar a cada manhã, Senhor, do nosso próprio eu. Nos ajude, Senhor, nos ajude a estarmos buscando a Ti de todo o nosso coração, Senhor, para que o Espírito Santo venha habitar em nós, para que possamos ser cheios e ricos, mas não da nossa própria dignidade, mas ricos, Senhor, do Teu poder para atuarmos como testemunhas vivas do Teu amor, Pai. Nós estamos aqui neste mundo, Pai, por 2 motivos. Um para glorificar o Teu nome, mostrar que o Senhor é justo, e o outro motivo é para estarmos servindo ao nosso próximo. O Senhor venha nos usar para isso, possamos sempre lembrar do nosso propósito aqui nesta terra, Pai. E que possamos nos preparar, não somente a nós, mas também temos luzes por onde passarmos, Pai, para estarmos aí contigo um dia no céu. Senhor, continue conosco neste dia, que a nossa conexão possa ser contínua, possamos permanecer contigo, para que possamos também ser vitoriosos, Pai. Dá-nos um dia feliz, dá-nos a sua presença, dá-nos, Senhor, também perdão dos nossos pecados e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós oramos agradecidos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Bom dia para todos e muito obrigada, viu? Eu vou ter que me retirar. Bom dia, Marisa. Bom dia. Vamos finalizar aqui com a música e depois nos despedimos. Fui escravo do pecado, mas Jesus me libertou. Meu destino era a morte, mas Jesus me resgatou. Glorioso amor eu de meu Salvador, por mim sua vida que sacrificou. Por toda a minha vida o louvarei. Eu me entrego a Cristo por seu amor bendito, para sempre o adorarei. Seu amor eterno e puro torna justo um pecador. Que bendita graça eterna, um indigno Deus salvou. Glorioso amor eu de meu Salvador, por mim sua vida que sacrificou. Por toda a minha vida quero louvar. Eu me entrego a Cristo por seu amor bendito, para sempre o adorarei. Eu me entrego a Cristo por seu amor bendito, para sempre o adorarei. Amém. Deus seja louvado. Que tenham todos um bom dia na presença de Deus. E nesse momento vamos encerrar a sala
e até amanhã. Fiquem com Deus.